Pronto. Bom dia, gente. Nós vamos adentrar hoje para falar um pouco da ordem de precedência. Eu vou trazer alguns exemplos de outras instituições, tá? Mas trazer aqui também da UESP, que é a ordem de precedência de quê? Das bandeiras, que nós já vimos, né? Os roteiros, que aí para cada roteiro, gente, ele tem uma especificidade, tá? De cerimonial, né? Ou cerimonial para encontros, semana e seminários, que é uma coisa normal. Eu vou tentar trazer para vocês aqui de colação de grau e trazer também de um evento que aconteceu, tá? Mas a ideia é que a gente vai trazendo isso. Aí tem para posse de diretores de unidades. Esses são roteiros normais que o cerimonial ele tem, tá? Que aí vocês podem pedir colaboração aqui na UESP do cerimonial da universidade para dar toda a orientação específica para isso. Aí você tem o para servidor emérito, para professor emérito, laura acadêmica, inaugurações, né? E, como, e para posse do reitor, vice-reitor, que é uma coisa a cada 4 anos, né? Existe uma posse específica e quem dá essa posse é o governador do estado, na ausência dele, o vice-governador. É as únicas autoridades que têm autonomia para fazer isso, né? Tem uma solenidade, né? Nós tivemos isso aqui na UESP. E na sequência, gente, eu vou tentar trazer aqui para logo de cara procedimento para colação de grau, tá? Colação de grau, comissão de cerimonial, comissão de formatura. Eu vou trazer primeiro esses aqui, para depois trazer os outros lá, né? A escolha, os discursos, tá? Eu vou fazer um pouquinho da inversão para que a gente tenha entendimento nisso. Um dos procedimentos que eu vou tentar trazer para vocês é de algumas instituições externas, quanto na UESP a gente está precisando desenvolver isso, que é um manual de procedimento de colação de grau dos alunos. Ele está falando aqui da graduação, tá? Que é da Unesp, mas ele vai dar algumas dicas cruciais, né? Então, vamos lá. Ele fala aqui que a comissão de cerimonial, quando eu falo a comissão de cerimonial, não é só da instituição, do Instituto de Biociências. A própria universidade ela pode ter esse manual. O que nós chamamos de um manual muito simples, mas não é um manual mais detalhado, que futuramente a ideia é que a gente faça junto com o cerimonial esse procedimento, que é um manual com detalhes, entendeu, né? É um manual aprovado que vai seguir as diretrizes da universidade. Então, aí está dizendo que o manual, o objetivo dele é esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos básicos e legais a serem cumpridos em relação ao cerimonial, no caso aqui da colação de grau, que eu vou trazer primeiro da colação e depois eu vou discutir aquela outra, tá? E com o objetivo de fornecer um elemento guia para os envolvidos na organização das atividades do compromisso acadêmico dos alunos, que é a formatura. O que é a formatura, gente? A colação de grau está dentro da formatura, tá? Mas qual é o papel da instituição? Qual é o papel do cerimonial? Qual é o papel de uma empresa? Que nós já vimos isso, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que a colação de grau está dentro da formatura. Aí, na formatura, pode ter baile, pode ter o culto, a missa, ou seja, a aula da saudade. Isso está envolvido no todo, mas o que pertence à instituição chama-se colação de grau, tá? É de responsabilidade. Se tiver uma empresa, a empresa, obrigatoriamente, ela tem que tomar providência disso. Então, vamos lá. Sobre a colação de grau, a colação de grau é um ato oficial de caráter obrigatório que integra as atividades do respectivo curso e o calendário acadêmico da unidade universitária. Lembrando que na UESP tem datas para os grupos de formatura ou a comissão de formatura solicitar ao cerimonial para ver o agendamento de datas, se quem vai fazer o cerimonial. Todo cerimonial vai a UESP fazer, ela não pode, ela faz aquela obrigatoriedade, que é ato que ele pode mandar para o presidente da sua unidade, ou o campus, né, que vai fazer, ou a unidade, tomar as assinaturas obrigatórias, tá? Então, a colação de grau é um ato oficial de caráter obrigatório que integra as atividades do respectivo curso e calendário acadêmico. Quando a empresa que vai fazer o cerimonial, que vai fazer, gente, além do cerimonial,
o mestre de cerimônia, lembra que o cerimonial é crucial, porque toda a organização da mesa, né, faz parte desse protocolo, tá? Um momentinho aí, vou desligar aqui o som. Pronto. E o que é que ocorre? Quando a equipe que vai fazer a colação de grau, existe um mestre de cerimônia que tem que seguir o roteiro que a universidade mandou. Quem pode quebrar esse roteiro, esse protocolo, chama-se aquele que preside o ato, que é o ato de colação. A formatura é o nome genérico dado para um todo, mas a colação de grau faz parte da formatura, mas o que está de incumbência da universidade é a colação de grau. A colação de grau é o ato mais rigoroso que tem dentro de uma formatura. É o mais rigoroso, tá? É o mais rigoroso, que não pode ter interferência de nenhuma empresa, de ninguém. Ela tem que seguir os trâmites do que diz a legislação da universidade. Empresas querem passar por cima, mas se o cerimonial for da universidade, lembrando, o mestre cerimônia é o que conduz o que o cerimonial da universidade enviou que tinha que seguir. Se o mestre cerimônia quiser quebrar isso, o cerimonialista, que é o se for da quiser quebrar, ou a empresa quiser quebrar, o cerimonial, a pessoa que está fazendo o cerimonial, porque tem um cerimonial da empresa e outro cerimonial da universidade, ela pode chamar a atenção do presidente do ato e dizer que estão sendo quebrados os protocolos. E aí é muito grave. O presidente, ele suspende a sessão ali, suspender não é cancelar, suspende até que aqueles atos estavam sendo desenvolvidos ou sendo feitos fora dos padrões ou das regras sejam pré-estabelecidos ou restabelecidos. Caso não continue, é possível cancelar, tá? Ou suspender, depende do nome, né? Ele pode suspender naquele momento integralmente e aí passar todo o relatório, porque tem empresas que passam do limite. Quem vai dizer que quebra ou não o protocolo chama-se o presidente do ato. A única coisa que o presidente do ato não pode fazer, atenção, é querer colocar um aluno para entrar para receber o grau, né, a ordem do grau, quando ele não está tudo ok com o departamento de assuntos acadêmicos ou com as suas notas, tudo está dentro, como é que pode dizer? Ele concluiu tudo, está tudo ok. É o único caso que o presidente não pode, do ato, exigir que aquele aluno, lembra, o cerimonial da universidade incluir, ele não pode, nem o reitor, ele pode até fazer isso, só que o cerimonialista, que é o que vai, não é o que vai conduzir, é o que faz nos bastidores, que pega a ata, a parte documental. Gente, separe cerimonial da empresa com cerimonial do ato de colação de grau. São coisas diferentes. O da empresa, ele auxilia, mas ele não pode sobrepor. Tá? Ele não pode sobrepor. E aí, se ele fizer isso, aí o da colação de grau informa o ato ao setor responsável que o reitor, quem era o presidente do ato, exigiu que fosse feito isso e alegar que descontraria as regras e envia para os setores responsáveis. Não é só para o setor de ciências acadêmicas. Informar que foi quebrado o protocolo por legislação e caso tenha algum problema, ele não pode, a pessoa que é do cerimonial não pode ser responsabilizada. Ele abre um processo, hoje, né, nós temos um processo, o SEI, e informa o ato, porque depois pode cair na costa de quem o fez. As pessoas estão achando isso aí que talvez seja besteira, mas o aluno, atenção, pegando foto, gravação, pode alegar que a universidade autorizou ele colar o grau. E colado o grau, a universidade, por obrigação, tem que, depois que ele der entrada, para fazer o quê? Obrigar a entregar o diploma. Mesmo quando este aluno não está com suas obrigações. Eu vou dar um exemplo muito claro. O aluno está tudo kit e tudo ok, tá? Tudo com nota, concluiu o curso, as disciplinas, TCC, estágio. Só que este aluno não fez a prova do ENAD. Existe uma legislação brasileira, e aí é federal, não é estadual, aí você vê que é umas coisas meio... Aí cabe, né, se tiver uma decisão judicial,
recorrer dela, né? E depois suspender o ato do diploma, né? É possível, tá? Já pode ser em alguns casos. Se ele não fez, ele tem que pedir autorização ao MEC, que aí é o INEP, que é o órgão responsável, do ENAD, e justificando, tem datas para isso, justificando, porque o aluno não pôde colar grau, papapá. E se o INEP der ok, ele coloca no sistema lá deles e o aluno pode colar grau. Ou seja, ele pode receber o diploma, porque o problema não é a colação de grau. Mas, em tese, antes da colação de grau, o órgão específico da universidade, ele proíbe do aluno colar grau até que seja resolvido esse problema. Porque existe uma legislação maior que a federal, que obriga as pessoas, se naquele tempo ele tinha que fazer o exame do ENAD, ele não fez. A menos que venha a ordem judicial, se cumpre a ordem judicial, mas aí cabe mandar para a Procuradoria-Geral do Estado, no caso nosso, né, e entrar com ação, ou tentando justificar para o juiz, ou recorrer da sentença, que primeiro ele manda para o juiz. Se o juiz não acatar, ele recorre para uma instância maior. E aí vai solicitar que aquele ato seja nulo, porque existe uma legislação maior que não deveria ser descumprida. Né? Mas se caso, olha a situação, e aí o cerimonialista, quando eu falo cerimonialista, da universidade, que conhece o trâmite, né? Não é da empresa, por favor, existem dois tipos de cerimonialista. O cerimonialista que conhece os trâmites legais, tanto da colação de grau, e aí ele tem que auxiliar o presidente do ato, diferente do mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia ele não pode quebrar protocolo. O mestre de cerimônia ele conduz o ato conforme o roteiro, ou script, né? Que é o nome que é dado em inglês, mas é o roteiro. Tá? Os passos que vai ser seguidos. Se for autorizado, o mestre cerimônia informa o cerimonialista informa o mestre cerimônia que há uma mudança no roteiro, aí chama-se quebra, né? Porque quando é feito o script e tem aquilo ali, entendeu? O script é feito e há uma quebra daquele script, que é o chamado protocolo. Tem que pedir autorização. Se o presidente do ato autorizar, aí informa, ou, né? Às vezes o mestre cerimônia pode perguntar diretamente, ou o cerimonialista, ou a cerimonialista vai e conversa, e aí passa para o mestre cerimônia, o cerimônia segue. O mestre cerimônia não é o chefe do evento, ele apenas conduz o que foi passado para ele. Né? Tá? É só para justificar isso, para que as pessoas... Estou só invertendo a ordem, porque depois eu trago a precedência lá na frente das bandeiras. Agora, o da empresa, a função da empresa, gente, é auxiliar o evento. Então, vamos lá. Comissão de cerimonial, né? Vamos entender o que é isso. É uma comissão criada para organizar, coordenar e executar todos os atos solenes da instituição. Ela é constituída por membros do segmento administrativo de forma voluntária ou efetiva, né? Ou tem um corpo. A universidade, gente, lembrando que eu estou pegando isso aqui de uma outra instituição, porque a UESP ainda não tem esse detalhe, entendeu? Né? Tem um manual, mas é um manual bem simplório, não é um manual aprovado nos conselhos, entendeu? Né? Que a ideia é que a gente faça isso. A universidade, existe um cerimonial hoje, que tem pessoas contratadas para isso, não tem efetivas, diferente de algumas instituições que têm efetivas, né? Ou é designado por exemplo, é designado um técnico ou professor para coordenar aquilo ali. Mas não tem um corpo daquilo, entendeu? Não é exclusivo. Infelizmente, hoje contrata algumas pessoas terceirizadas, que não é o problema, né? Precisa qualificá-las, se não tem, né? Então, a comissão de cerimonial, hoje nós temos o cerimonial universitário, que é o nome que damos aqui na UESP. Cada instituição tem a sua. Aqui está dando exemplo, né? Que é designado alguns servidores ou contratados para assumir aquilo ali. Hoje, o cerimonial pertence à assessoria de comunicação. Na minha visão, deveria ser separado. Porque ela não está ligada, a comunicação, mas não está ligada, deveria estar ligada à comunicação. Deveria estar ligada à preg, porque o cerimonial, a preg, tá? Ligado à preg, ou ligado diretamente à reitoria. Mas aí tem umas questões técnicas que eu não vou entrar, porque aí precisa se aprofundar mais,
como isso for organizado, né? Que deveria ser ligado diretamente à reitoria, e a partir daí um trabalho não subordinado, porque é uma diferença, subordinado e vinculado. A UESP é vinculada à SEDUC, né? Mas ela não é subordinada à SEDUC, são coisas diferentes, né? Tá? Vamos lá, a comissão de formatura é uma comissão representativa da turma de formandos, composta exclusivamente por alunos da respectiva turma. Lembrando, isso na colação de grau, ela tem duas separadas, chamada ordinária, que é aquela colação de grau da turma mesmo, e outra coisa é separado, que tem um número, pode ser da mesma turma, no mínimo 10 alunos, tem que ter todo um regulamento aqui dentro da universidade sobre isso. A escolha desta comissão deverá ser feita já no primeiro ano do curso, com o objetivo de estabelecer regras e critérios para as atividades de formaturas e para contato com a comissão ou para o órgão do cerimonial. Mas, como eu falei, isso tem lugares que não, que a gente vai fazer quando começa na metade do curso, né? Vocês estão vendo aí essa rolo que está tendo de comissões de formatura que contratam a empresa. Eu acho absurdo uma colação de grau de medicina, etc., custar 3, 4, 5 milhões uma formatura. Que aí é o todo. Para mim, eu acho proporcional, mais bem, né? Você imagina, vamos pegar 40 alunos e dividir 3 milhões, né? 5 milhões. Deixa eu só fazer o cálculo aqui. É muito dinheiro, gente, para uma colação de grau, né? Bem, mas aí eles querem trazer show, aí você já sabe, da Anitta, não sei quem, aí o cachê não é barato, né? Gustavo Lima, e por cerimonialista querem pagar o mestre cerimônia R$ 100. É um absurdo que, né? Ou vão contratar o William Bonner para ser o mestre cerimônia, aí vão pagar qualquer R$ 100 mil, 50 mil, né? Deixa eu ver só aqui, tá? Vou botar 3 milhões. Dividido por 40, algo em torno de 75 mil a 90 mil por aluno para colar grau, a formatura. Colar grau não, a formatura. Tá tendo essa zoada aí, né? Então, vamos lá. Segue-se que a comissão de formatura tem a seguinte composição. Geralmente é isso, presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário. A comissão de formatura terá autonomia para projetar, decidir e representar os interesses e desejos dos alunos formados. Mas isso não é papel, atenção, do cerimonial da instituição está interferindo, isso é problema deles. O que cabe à instituição é a colação de grau. Essas outras coisas não pertencem à instituição. Ela pode ir lá fazer parte como representante, no culto, na festa, mas não é papel dela. O único que ela tem o papel de mandar convites é para a colação de grau. Não pertence à atenção. Ela pode delegar para a comissão fazer os convites, mas ela tem por obrigação de fazer isso. Agora, lembrando, o nome correto para a instituição é colação de grau. Formatura é o todo, que a instituição não tem autonomia para o todo. Ela tem para colação de grau. A data quem vai decidir é a instituição dentro dos seus critérios estabelecidos. Então, entre as atribuições da comissão, executar as ações referentes ao planejamento e organização da sessão solene de colação de grau, e intermediar a organização da relação dos prováveis formandos no que tange a obtenção e entrega de documentos e informações. Por que, gente, está sendo dito isso? Porque a partir daí, que se está tudo ok a documentação, é autorizado ou liberado os alunos a falar de grau. Eles podem fazer até faltando 1 hora, 2 horas, vai depender da instituição, né? Se autoriza ou não. Entendeu, né? Mas ele só pode colar grau se tiver tudo ok. Ah, está faltando 1 hora para colar grau, mas foi autorizado, se faz o nome, que é uma lista, né? Tem uma ata, tal. Ok? Vamos lá continuar. Comunicar aos colegas formandos, através de reuniões frequentes, as orientações referentes no ato de colação de grau. Lembra, o ato de colação de grau pertence à universidade. É ela que vai dizer se sim ou não. Não adianta dizer, eu quero botar 30 pessoas numa mesa, a comissão, né? Quem vai decidir é o cerimonial da universidade. Tá?
Claro que aí o cerimonial vai conversar com... Aí tem toda uma questão política aí que é possível ou não. Mantém informada a comissão cerimonial sobre todas as questões referentes à formatura, oficializando o nome do orador, do juramentista, do patrono, paraninfo e demais homenageados. Tem lugares, gente, que só fala o patrono e não fala o paraninfo. Tem lugares que vocês vão ver que aqui vai ser possível fazer isso, né? Tem lugares que não, né? Tem lugares que é só o patrono e não o paraninfo, tá? Gente, daqui a pouco eu trago para vocês a diferença do patrono e paraninfo. Aqui vai dizer isso aqui já para vocês, tá? Deixa eu ver quem está perguntando aqui. Eita, agora, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não. Visualizar. Só um momentinho aqui, tá? Deixa eu abrir pelo celular, porque aí eu tô com um probleminha aqui para ficar. Espera aí. Acho que alguém fez alguma pergunta, né? Deixa eu já passar para vocês aqui. Só um momentinho aqui. Deixa eu entrar lá no cerimonial, tá? Deixa eu só entrar aqui rapidinho, que aí eu vou ver as mensagens. Então, daqui a pouco eu falo para vocês a diferença de cada um deles, tá? Providenciar a competição de convites e da placa e locução de vestes, perdão, locução não, perdão, gente, locação de vestes, talhares e serviço de fotografia e filmagem. Depois você vai explicar o que são essas vestes. Existem vestes específicas do reitor, ou de quem vai dar o grau, né, que tem uma veste talar específica, tá? Então é preciso que a gente tenha um pouco de entendimento nisso. Nesse sentido, para que esse evento saia tal como a turma idealizou, são de fundamental importância o planejamento e o cumprimento das normas de protocolo para a solenidade de colação de grau da instituição. Lembrando, a equipe de formatura, ela tem autonomia para grande parte da formatura. A única que ela não tem autonomia para querer desmandar e desmandar é na colação de grau. Ela quer dizer que na missa vai ter um cantor lá que não seja se o padre autorizar e o pastor autorizar, mas, por exemplo, mesmo no culto tem igrejas que não vai aceitar que você chegue lá de, como é que eu posso dizer, que você chegue lá de bermuda, de coisa de praia. Tem lugares que tem normas, né? Mas pode ser que ele faça a missa e o culto no espaço dele lá. Bem, aí cada um vai atrás. Né? Então, é ter cuidado com relação a isso. Calendário de reuniões, as comissões, tá? De formatura deverão realizar reuniões periódicas com a comissão cerimonial ou o seu presidente para a definição de todos os procedimentos usuais para as comemorações. Neste sentido, deverá ser estabelecido um calendário de reuniões, do qual deve ser seguido rigorosamente, assegurando a participação do maior número possível dos componentes das comissões. Por que isso? Porque, por exemplo, ele quer que o reitor esteja lá na missa, no culto, ou na festa, fora a colação de grau, ou na colação de grau. Isso vai depender do contato com o gabinete do reitor, se naquele momento ele pode deixar agendado isso ou não. Pode ser que a comissão, eu quero o reitor em tudo. Aí vai depender de vários fatores, né? E por isso que tem que estar, né? Porque, por exemplo, a assessoria de comunicação é um órgão ligado à reitoria, mas depende do gabinete e da agenda. Se o reitor dizer, desmarca o que tem, eu vou para isso, por razão política, etc., ele vai, né? Mas isso vai depender. Solenidade de colação de grau é um ato oficial destinado a conferir o grau acadêmico. Eu estou passando o nome da instituição, tá, gente? Isso aqui eu peguei um modelo de outro, né? Destinado a conferir o grau acadêmico de bacharel ou licenciado ao aluno que concluiu o curso de graduação, organizado de acordo com as orientações estabelecidas pelo cerimonial. Existe, ó, cerimonial público das universidades brasileiras, a cerimônia pública para ortoga do grau acadêmico aos concluintes dos cursos de graduação pode ser realizada em sessão solene da congregação da unidade. Quando ele fala congregação, se é centro, se é faculdade, entendeu, né? Ou em sessão extraordinária simples, em horário e data previamente agendados pelo diretor, tá?
Porque, por exemplo, aqui na UF, nós temos a colação de grau em separado, aqui em Teresina. Mas nos interiores, nos camping, os diretores é que fazem isso, então eles pedem lá. Primeiro ato, a ortoga de grau é uma das cerimônias mais significativas no contexto de uma universidade, sendo este um momento de apresentação dos novos profissionais graduados à sociedade. A cerimônia é presidida pelo diretor, autoridade máxima da universitária, e conta com a presença da congregação de autoridades municipais. Lembrando, se tiver o reitor ou o vice-reitor, quem pode dar o grau dentro da universidade? Aqui na UESP é assim, tá? O reitor, o vice-reitor, qualquer pró-reitor, pró-reitor adjunto, e os diretores de camping, né? Quando eu falo camping, de cada unidade que nós chamamos de interior são de campos, ou o diretor de centro. Abaixo disso, ou o diretor adjunto de centro. Abaixo disso, ninguém. PAFO EAD não pode, coordenador de curso não pode dar o grau. Ele pode fazer presente, né? E, obrigatoriamente, o coordenador de curso tem que estar lá e convidar também o diretor do campus ou o diretor do centro, né? A competência. A ortoga de grau compete ao reitor da universidade, sendo que, em sua falta ou impedimento, deve ser obedecida a hierarquia ou delegação de competência. Em geral, fica a cargo do diretor da unidade, da autoridade máxima. Como eu falei, o reitor não pode, o vice não pode, algum pró-reitor não pode ir, ou ele pode destinar ou delegar para que aquele diretor do campus ou do centro, vou pegar aqui a UESP, tá? Vou dar um pouquinho, ele dê o grau. Obrigatoriedade. A ortoga do grau oficializa a conclusão do curso e é obrigatória para emissão e registro de diploma, sendo, pois, necessário ao aluno ter cumprido todas as suas obrigações acadêmicas, como conclusão de disciplinas e cumprimento de carga horária integral do curso. Somente constarão no rol de alunos aptos à ortoga do grau aqueles que tiverem kit com suas obrigações acadêmicas, como eu falei, além de ele ter terminado tudo dentro da universidade, vai depender também do ENAD, porque é uma lei federal, obriga dentro das instituições públicas e privadas participarem dessa prova. Se ele não tiver kit, aí tem que ver a instituição, tem um prazo para poder entrar com, né, a justificativa, autorizado, cabe, né, quando dá autorização, sim, aí ele pode colar grau, tá? Ou em separado, que tem datas específicas, ou a marcação, né, do grupo, etc. Não poderá participar da solenidade o aluno que não esteja com a sua documentação rigorosamente em dia junto à sessão técnica, né? Aqui DA, por exemplo. Não haverá colação simbólica, em hipótese alguma. Há um grande erro de alunos, que é um grande problema, que é fazer uma formatura simbólica. Aí inventa o nome de colação de grau simbólico. Não existe colação de grau simbólica. Pode existir formatura. Mas na formatura simbólica, exclui-se o nome colação de grau. Ponto. Estou sendo bem claro isso. Já aconteceu até quando fui coordenador de curso, botaram o nome colação de grau, usaram até meu nome que eu nem sabia, nem me convidaram, aquele rolo todo. Mas tudo bem, eu alertei professores. Formatura simbólica, sim, mas se tiver colação de grau nome envolvido, caiam fora, porque se tiver algum professor ou diretor dentro nesse ato que não foi autorizado pela instituição, qualquer professor responde pelo ato administrativo. Ele participou de um ato que não foi autorizado. Estou falando, colação de grau, tá? Formatura simbólica, festa, missa, não é problema. Né? Até o dia, se ele quiser participar, depois que sair essa bomba aí ele paga o prato para ele quiser, né? Alguém fez uma pergunta, Jéssica? Não sei se você fez, alguém colocou no chat, eu não consegui visualizar aqui. Tá? Se puder. Deixa eu dar uma olhada, professor. Não, só a Conceição que colocou bom dia. Ah, tá, porque eu estou com um problema com o meu noto, e justamente na parte que eu podia ver nas mensagens, eu não estou conseguindo visualizar. Agora, eu abri com o celular aqui, já dá para ver isso. Uhum, qualquer coisa, se precisar, é só perguntar, que eu estou por aqui. Obrigado. Vamos lá. Em nenhuma hipótese ainda, a ortoga de grau é dispensada. O aluno poderá escolher a ortoga de grau com tonalidade festiva,
com data e horário designados quando fala congregação, né? Ou pela universidade, ou sem solenidade, prestando juramento e recebendo outorga e data e horário designado. Isso é aquela chamada colação de grau em separado. Nenhum aluno pode ser obrigado a participar da formatura da turma geral. Ele pode fazer isso separado. Ele escolhe. Né? Houve um caso, gente, de uma empresa não querer aceitar que o aluno colasse grau no espaço que ia ter o evento. Tá? Nós tivemos que fazer no espaço da Universidade do Polo, né? Tá? E aí eles não quiseram aceitar, tudo bem, a questão da empresa, né? Então, a gente fez dentro da universidade. Alguns aceitaram, tá? Porque só ali eles iam embora. Porque ia ter festa, show, não sei o quê, né? E agora nós tivemos que tomar duro com a empresa, porque disse, olha, agora aqui, essa colação de grau, vocês não têm autonomia. Tá? Agora, se não tivesse outro lugar, o cara dizer, não, a gente vai dar o grau aqui, eles vão embora, não tem problema. Agora, se vocês atrapalharem, também a gente não dá o grau para ninguém. Teve um lugar que a gente teve que fazer isso aqui do Papó. Aconteceu, gente. Ó, precisamos dar o grau, não temos outro lugar, ou vocês liberam, ou também a gente não dá o grau para ninguém aqui. Agora, eu comprometo em acompanhá-los até a porta, depois que eles falarem grau, e a família sair fora. Foi feito isso. Aí foi um impasse, ou vocês aceitam, ou a gente não dá grau para ninguém, vamos chamar a equipe e vai dizer o problema. E aí tu acha que a empresa, né? Porque tem empresa que acha que ela vai mandar na colação de grau, mas não é bem assim. Colação de grau, aí cabe o cerimonial ser bem claro, e eles assinaram um termo. Assina o termo que você está sendo. Aí tem as regras que tem que ser colocadas. Avisa a empresa disso. Quem faz o script, o roteiro da colação de grau, é a universidade, não é a empresa. A empresa apenas segue o roteiro, como eu já falei para vocês. Tá? Eu sei que é chato, já acontece isso. E já teve casos de professores da universidade querer impor o cerimonial. Então, quem for dar o ato, já chama atenção, avisa o que pode e o que não pode também para os professores. Aí tem que ser chato também. Professor da universidade que quer achar que é mais do que a lei, ele responde. Vamos lá, modalidades da solenidade de colação de grau. Então, a sessão para outorga de grau pode ser ordinária e solene, realizada com veste talar, que é a chamada beca, e com a presença da unidade do paranifo, patrono, professores homenageados, autoridades municipais, acontecendo em local público, em data e horário determinado pela instituição. Quem determina o local e a data é essa instituição que vai autorizar. Esta solenidade é organizada pela instituição com ensino com envolvimento de comissões compostas por formandos que organizam o ambiente e a criação do convite, a escolha das músicas e outras providências necessárias, né? Com o aval do cerimonial. Tá? Nada impede, né? Então, lembrando, gente, essa veste talar, que é a popular beca, que é o nome técnico, é veste talar. A beca, quando é um grupo da formatura ordinária, que é aquela colação agendada, geral, todos têm que estar com beca. Né? Professores, quem vai dar o grau, e os alunos. Agora, os convidados não, tá? Quando é solenidade a parte simples, aí não tem essa formalidade toda, beca, etc. Né? A ordinária, sim, extraordinária simples, na possibilidade de comparecimento do formando à sessão solene de outorga de grau, a impossibilidade, perdão, por motivo justificado, a colação de grau poderá ser feita em sessão ordinária, extraordinária, realizada no gabinete do diretor do local específico, em horário e data previamente agendados. Neste ato, que também é público, ou seja, qualquer pessoa pode se fazer presente, o diretor concede o grau pela imposição da borla, acompanhado de breve pronunciamento, colocando aos presentes que o ato de colação de grau, por mais simples que possa ser, é legal e necessário. Que todos têm aí sim, quando é por curso, a colação de grau ordinária, tem um juramento específico daquele curso. Quando é o geral, é um juramento geral, tá? Só para vocês terem a dica aí. A colação de grau extraordinária simples é autorizada mediante requerimento protocolado pelo aluno ou pelo seu representante legal em prazo estabelecido pela instituição. Vamos lá. Calendário das colações de grau, gente, isso aqui eu vou passar porque a universidade tem, né? Tá? Aí ele vai falar aqui procedimentos acadêmicos. Para ter seu nome incluído na lista dos formandos, o aluno deverá manifestar
interesse em participar da cerimônia de colação de grau, seja solene ou extraordinária, não existe a inclusão automática na lista de colação de grau. Quem não requerer, ficará excluído da lista. Por isso que todos têm que requerer. Aí tem o procedimento. Requerimento de colação de grau, trata-se do requerimento de solicitação formal de colação de grau feito pelo aluno. Os prazos para manifestação do interesse em participar das sessões de colação de grau serão determinados pelo órgão específico, né, que disponibilizará aos prováveis formandos o formulário próprio para solicitação e informações adicionais que fizerem necessários. Agora sim, quando é o grupo que vai colar grau, aí o que acontece? Ele pode dar entrada coletiva, né, com os documentos. Por exemplo, do PAFO, a gente fazia muito assim, eles queriam colar grau em um grupo, né? Aquelas festas que se tem normal da formatura. Então, o coordenador do polo, ou da unidade, ele organiza toda a documentação e dá entrada, entendeu, né? É um pedido por cada um. Ele pede, manda os documentos, só manda o documento de todo mundo. Aí é autorizado. Aí eles vão ver um por um, esse está tudo ok, está ok, pode. Ó, esse está faltando nota. Já teve um caso, gente, da EAD, com o seu Gil, vou dizer o município aqui, foi até do espanhol, foi homenageado. Houve uma negligência da diretora do polo. Ela não observou se a aluna estava ok. Na verdade, estava no sistema, mas como tem coisa de disciplina que não entra no sistema, ela não verificou isso. E a aluna foi com os pais, era a primeira da família, estava com beca e foi impedida de colar grau. Por quê? Porque não estava pelo sistema, ok, e que era fácil de resolver, e não foi autorizado. Na época nem o reitor disse, eu não posso, porque senão eu vou correr em crime, né? Tá? Participarão da solenidade de colação de grau apenas alunos habilitados para esse fim, ou seja, que tenham concluído com aproveitamento todos os componentes curriculares pertencentes à estrutura do currículo do seu curso, disciplina, estágio, atividade complementar, TCC, e esteja em dia com a instituição de ensino, devendo, inclusive, apresentar a declaração da biblioteca de que não há pendências com a relação ao acervo bibliográfico. Os prazos para que os alunos concluintes apresentem toda a documentação referente ao cumprimento de suas obrigações acadêmicas são informadas pela seção técnica e deve ser denominado. Aqui está dizendo o prazo que não é o nosso, tá? Por favor, aqui eu estou pegando a instituição, vou passar um pouco adiante. Sessão solene e preparativos. A comissão de cerimonial, lembrando, a comissão de cerimonial é o órgão específico da instituição. Ela é responsável pelo quê? No caso aqui, nosso é o cerimonial. Pela elaboração do planejamento, organização e execução da solenidade de colação de grau. Sabemos que nas unidades do interior é muito complicado ter aqui. Primeiro, muitos não têm, às vezes, um carro específico para ir, não tem diária, quando a diária vem sair é um mês depois, isso é meio complicado. E não tem gente suficiente. Tá? Até me convidaram para fazer mestre cerimônia, cerimonial lá, eu não topei a parada porque eu ia ter, imagine, se tivesse 30 no mês, eu tenho que estar nas 30. Não tem condição de eu ir nesses 30 de uma vez só, né? E para mim, eu tenho família, etc. Não, eu posso fazer uma ou outra, mas não dá para mim, não. A unidade disponibilizará uma estrutura que possibilita a realização de cerimônia de maneira satisfatória. Alguns itens de serviços disponibilizados pela unidade são rebaixamento do teto do ginásio de esporte com material apropriado. Isso aqui é o que está lá, tá, gente? Aqui não dá isso aqui, por favor. Isso não nos pertence. Tem instituições que vai ter isso, mobiliário, cobertura da área externa, sistema de som, né? Tá? Sistema de climatização, segurança do imóvel. Isso aqui não é papel ainda da UESP, por favor, tá? É lá da instituição. Se eles têm isso, é deles. Se eles cobram taxa, não sei, mas isso não nos pertence na UESP, por favor, estou sendo bem claro. Essa listazinha que eu falei agora, aqui na UESP não tem isso, tá? Então, muito obrigado. Não venha pedir aqui UTI móvel, né? Não venha pedir água, segurança, por favor, não é aqui. Outros itens e serviços devem ser providenciados pela comissão de formatura, decoração ambiente com flores e outros objetos de decoração, orquestra para som ao vivo, presente para os homenageados, botão de rota para os pais, convite impressos, né? Sessão solene e festa.
Aí, claro que a universidade não vai... Hoje pode mandar mais formal, né? Online. Mas aí ele joga a responsabilidade, porque, imagina, para imprimir não tem assim para a universidade, né? Convite para sessão solene, gente, eu vou depois disponibilizar esse material, mas é assim, a confecção e impressão dos convites fica a critério dos formandos. Antes da aprovação final, o convite deve ser apreciado pela turma a respeito do conteúdo e modelo. Dados que deverão constar no convite: nome da universidade, nome da unidade universitária, ou do centro, né, sei lá, o campus, nome do curso, nome do reitor, vice-reitor, do diretor, do vice-diretor, nome do paramento, patrão, dos homenageados, se a turma quiser, nome do orador, nome do juramentista, nome de todos os formandos, por ordem alfabética. Tá? Agora, claro, a instituição aqui a gente está precisando. Se tiver para o reitor, coloca lá, então vai depender o que é que diz a instituição, se é obrigatório. Se for obrigatório o nome dos proreitores, tem que colar. Principalmente o nome do proreitor de graduação, né? Em tese, é obrigatório, porque aí é a hora que ele pertence. As outras proreitorias não, tá? Mas existe um script nisso. Texto convidando para a solenidade em comemoração à conclusão do curso de graduação, contendo os horários das solenidades programadas. Ato ecumênico, que aí entra se ele é católico, se é evangélico, se é da Umbanda, isso dependendo, pode ser que entre lá, né, tá? Esse ato ecumênico. Plantio da árvore, se tiver, tá. Encerramento das placas, demais atividades festivas. Cabe à comissão de formatura encaminhar convite para o diretor, vice-diretor e para o coordenador do curso. Aqui está falando conselho do curso, mas ou convidar os professores, né? Compete à faculdade enviar convite específico para as autoridades e presidência de conselhos regionais a fim de participar. Aí já é uma outra coisa. Fotografias e filmagens, a contratação deste trabalho de responsabilidade dos formandos, solicitar as equipes de fotografia e filmagem contratadas para manter o mínimo de ordem, sem atrapalhar o bom andamento da solenidade. E a sugestão é escolher apenas uma empresa de fotografia e filmagem para todas as turmas. Que pode ser que tenha mais de uma turma. Olha, eu já passei aqui, aí o cara contrata o fotógrafo dele, tem 30, desde que tenha uma ordem específica, né? Bem, agora, a pergunta, o que é patrono, paranife, etc. Vamos ver agora. Escolha do patrono, paranife, homenageados e formandos e representantes. A escolha dos patronos, paranifes, homenageados e formandos, representantes será feita pelos próprios formandos, obedecendo aos seguintes critérios: patrono, personalidade destacada em âmbito do corpo científico da área do formando, trata-se de uma pessoa de notório saber acadêmico, reconhecido pela competência e padrão de referência na área específica do conhecimento. Personalidade que, por mérito intelectual, pela causa acadêmica, contribui. Às vezes, assim, o prefeito ajudou aos formandos, então é pela causa acadêmica, e não só pelo conhecimento científico e intelectual, entendeu, né? Em tese, deveria ser mais pelo intelectual, mas sabendo, alguém que é da área, que, né, um grande administrador das letras, mas pode ser alguém que lute pela causa. Por exemplo, no meu caso espanhol, tem um Fábio Novo, que é um deputado que nos ajuda por lei espanhol. Então, ele não é espanhol, apesar que a família tem origem espanhola, né? Mas eu posso ser pela causa acadêmica da luta. Estou dando um exemplo aqui, que pode ser qualquer um. Então, às vezes, convida um deputado, um prefeito, é porque apoia, ou mesmo aproveitamento de pagamento das festas, né? Vamos ser dito logo direto. A causa acadêmica é para a formatura sair, que não é pela causa de lutar pela classe, de uma lei, etc. Tem que ser dito logo de cara o que isso acontece. Isso é o patrono, né? Não quer dizer que é o patrono que banca a festa, gente. É uma coisa que tem mal no Brasil. O paranifo é a personalidade que mantém prestígio incondicional junto à turma. É o padrinho da turma, ele fará o discurso para homenagear os concluintes. Que o patrono é uma homenagem que eu faço na placa do outro. Mas veja, o paranifo é o que faz o discurso. E pode ser também aquele que banca, né? Mas é, está quieto aqui para não entrar nas histórias. Ok? Agora, tem lugares que o patrono fala e o paranifo. Em tese é o paranifo. Mas, né, mas depois a gente vai falar desse script aí. Tá? Vamos lá. Homenageados. Os homenageados, docentes ou funcionários, são pessoas da universidade ou relacionadas a ela, que nas transações acadêmicas e administrativas durante o curso merecem o reconhecimento e a gratidão da turma como um todo. São pessoas que tiveram mais proximidade e afinidade com a turma,
Lembramos que um grande número de homenageados descaracteriza a homenagem. Portanto, é de bom tom que não ultrapassa o número de 12 homenageados. Tem gente que bota 5, 6, 7, 8, 10. Não é proibido, tá? Não é proibido, mas que isso seja comedido. Não tem regra para isso, né? Pode ser que a gente faça isso, só pode ter 3, 4, 5. Tem lugar que bota 15. Bota um monte de professor. Tem, eu já vi isso, tá? Orador da turma. Formando e escolhido pela turma, geralmente se destacou durante o curso, possuindo uma boa dicção, escreve o discurso submetendo a turma. Eu já vi casos que botaram gente que não tem uma boa dicção e muito menos sabendo escrever o negócio. É umas coisas que fazem assim, mas, né? Juramentista, escolhido pela turma, o formando irá fazer em nome de todos o juramento à frente do púlpito. Tá? Formando o representante da turma, aluno que cola o grau em primeiro lugar. Escolhido por todos, um aluno irá receber a imposição do grau acadêmico em nome de todos, formando respectivos da turma ou concluintes de uma mesma modalidade, bacharelado ou licenciatura. Eu vou explicar esse caso aqui, tá, gente? Aqui na UESP não acontece tanto, mas há lugares que tem 4, 5, 10 turmas. Não dá para você chamar 100 alunos e dar grau um por um. Há casos aqui da UESP que já colou 80 e chamou um por um. Eu já vi isso da EAD, que tem história, tem espanhol, aí quando foi juntar as turmas era isso. Mas imagine se tem 200, 300, a possibilidade disso. Então, há casos, não dá o grau em todo mundo jura, mas na hora de colar o grau, ele só dá a um, como se fosse homenagear todos aqueles, tá? Isso é possível. Na UESP, não vejo muito com esse procedimento, mas instituições como algumas universidades federais e institutos federais fazem, porque às vezes tem muita gente formando ou colando o grau, e não dá para você chamar 100. Imagina essa unidade chamar 100 para dar o grau. Eu já vi chamar 80, assim, um por um, mas é porque é um praxe, né? Aí isso vai depender do tempo. Geralmente tem colação de grau que demora 1 hora e meia, tá? Dependendo do número de pessoas. A colação de grau, o ato. Representantes concluintes, homenagem aos pais. Escolhido dentre todos, formando de todas as turmas, um aluno fará um breve discurso para homenagear os pais. Isso também é uma coisa que o próprio orador da turma faz. Há casos que isso são específicos, né? Os discursos. Discurso do orador. No discurso do orador, deve-se fazer menção à importância da figura do paraninfo, relata-se a trajetória da turma de modo sério e a altura da importância de uma sessão solene, a importância da instituição na sua graduação e suas expectativas para o futuro. O discurso terá o prazo máximo de 5 minutos. Aqui, mas eu acho que pode chegar até 10, 15, que é um ato, né, principalmente do orador, que vai trazer toda a trajetória da turma. Estourando até 15 minutos, tá, gente? Vai depender de regra, né? Aqui é 5, tem lugar que é 10, 15, 20, tá? Mas que não seja. E também no patrono, parando, seja quem for lá falar, né? Às vezes o reitor, quem vai dar o grau, ele fala o nome da instituição, também não se estender, né? Mas aqui eu vejo que o orador pode ter um tempo maior, porque aqui ele vai falar desde a entrada, né? Todo um agradecimento, e é um ato específico, né? Isso para colação de grau, não em separado, tá, gente? Isso aqui é de grau geral. Discurso paraninfo deve-se evitar fugir do tema que envolve este momento de festa que se configura tão importante para o formando. No discurso deve-se salientar a importância da profissão dos graduados na sociedade, desejando sucesso na nova etapa de suas vidas, tempo marco para o discurso de 5 minutos. Como falei também, pode deixar, pode ser 10, vai depender do regulamento que se diz. Aqui também, aqui ele está falando do paraninfo. E o patrono, dependendo, poderia entrar, às vezes quebra o protocolo, porque, por exemplo, imagina que você tem alguém que é alguém da área de renome, ou a nível local, estadual, ou a nível nacional, regional, e ele comparece, e às vezes, por respeito, talvez não está no escrito, mas é colocado em respeito, que ele é um grande nome. Né? Eu estou só dando um exemplo aqui. Imagina se você tivesse alguém, por exemplo, da OAB, que é o patrono, e ele esteja lá, e você pode até ceder. Aí é o chamado, às vezes, se tiver já no script, não é quebra de protocolo, tá? Ou no roteiro. Se não tiver lá e é autorizado, há uma quebra de protocolo para colocá-lo. Há uma quebra de protocolo, vamos quebrar o protocolo para passar a palavra para fulano.
mas isso com autorização, tá? Ou o governador podia estar lá, e às vezes acaba, né? E quem dá o grau não é o governador, tá, gente? Ele pode ter direito à fala, ele vai estar presente, né? Por exemplo, às vezes pode estar o presidente da República numa turma dessa, quem dá o grau é o reitor, mas ele encerra o ato, que aqui não é um congresso, né? Quem dá o ato é o presídio e a solenidade. Mas o presidente da República é passado a palavra para ele também, né? Porque você sabe que pode ir ou pode não ir, pode ter um problema, pode estar no escrito ou não e é colocado, tá? Homenagens, o mestre de cerimônias convida um formando para cada um dos homenageados, para, em nome da turma, fazer a entrega de flores, pratos, etc. Como eu falei, pode ser que tenha 8 professores que eles queiram, né, homenagear. Não vejo problema nisso, tá, gente? Cuidado para não botar 20, 30, 40. Né? Aí eu acho complicado. Não vejo problema nisso, mas tem um tempo, né, para entregar uma homenagem. Caso o homenageado não puder comparecer, a solenidade não haverá representação para este, portanto, a homenagem não será feita durante a solenidade. Colação de grau. Toda e qualquer inovação na cerimônia de colação de grau deverá ser apreciada pela comissão. Tá? Aí aqui vai falar do culto acadêmico, encerramento das placas, banco de madeira, cores da estola e canudos de graduação. Aqui tem as cores que geralmente vai de acordo com a classificação das cores referente à área de conhecimento. A área é a área maior, tá? A área de conhecimento, assim, das humanas, das letras, né? Aí tem vermelho, corresponde à inclusão das ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística e áreas artes, conforme terminologia adotada, tá? Aí a cor vermelha, ou às vezes tem uma cor vinho, né? Ou roxa, dependendo, por exemplo, letras um pouco para vinho roxa, porque é específica de letras, entendeu, né? Quando é o geral, aí tem que ser dado por área. O verde corresponde à área da saúde, o azul corresponde à área de ciências exatas, né, de engenharia, e o amarelo das ciências farmacêuticas e bioquímicas. Tá? Então, isso está de acordo com o que diz o MEC, né? O Conselho Nacional de Pesquisa do PT. Claro, quando é um curso específico, gente, aí tem aquelas cores específicas, né? Até do anel, tá? Por isso que você vê que os professores têm que estar com a cor do curso. Por exemplo, eu fui coordenador do PAFO, eu posso ser das letras, mas eu estou representando o PAFO, então geralmente eu não uso uma cor específica do curso. E quem vai dar o grau usa o branco, né? A veste é preta, tá lá, mas agora, quando é o curso específico de espanhol, ou letras, é roxo, ou é meio vinho, então tem que usar aquela cor específica, tá? Que é uma sonoridade específica, né? As vestes talares, né? Talhares não, tá? Talares, são vestimentas usadas obrigatoriamente nas solenidades da universidade de acordo com o modelo já definido. A providência das mesmas para usos concluintes é de responsabilidade das comissões dos formandos, inclusive dos professores, etc. Só se eu não me engano, do reitor ou de quem dá o grau é que a comissão leva, ok? Ou de um outro pró-reitor. Os demais, aí é a responsabilidade da equipe de formação. A beca, poder de inteligência do conhecimento, sabedoria da ciência, a beca usada na cor preta, tem a função de comunicar que está sendo concedida aos formandos autoridade para exercer uma profissão, a profissão para a qual se prepararam e para cujo exercício a instituição universitária o julgou apto. A beca deve, em seu cumprimento, chegar até o ponto médio dos tornozelos, apesar que às vezes parece que passa até embaixo. E nas mangas, atingir o punho dos braços. O formando precisa se sentir confortável com o comprimento para andar com desenvoltura sem o perigo de tropeço. O que usar por baixo da beca é uma sugestão que dá aqui, né? Eu vou passar adiante, tá? Que aí vai depender de cada lugar. A faixa utilizada sobre a beca na região da cintura é de cor preta, mas aí vai depender do cor que eu estou falando, né? A faixa, dependendo dos formandos, né? Preta, não pode ser a cor do curso, tá? Aí vai depender, tem umas situações aí, vai depender da ordem da instituição. Eu não vou dizer que tem que ser a cor do curso, porque ele não colou grau ainda, né? Tem uma situação. Utilizada na cor das áreas, ó, é a estola. Olha o nome, faixa, na cor preta, e a estola, utilizada na cor das áreas, específico conhecimento adquirido pelo formando, sobre o ombro e pendida para frente. Isso é o que é dessa instituição.
possa ser que nas outras é a faixa no que fica na cintura. Entendeu, né? Aqui ele diz assim, pode ser que a nossa é o contrário. Tá? O capelo, ou capelo, né? Tá? Alguns chamam de capelo, outros chamam de capelo, tá? Tradicionalmente, elas vestem chapéu preto. É uma representação usada a sé como símbolo de competência em uma analogia à coroa real. O formando deve prender o chapéu no braço esquerdo na hora de se dirigir ao diretor. Depois da cerimônia, os concluintes jogam o chapéu para o alto com sinal de que estão deixando para trás status de estudante. Este capelo, ou capelo, também deverá ser providenciado pelos concluintes. Observação. As comissões de formatura deverão solicitar às empresas contratadas que entreguem estas vestes com uma semana de antecedência do dia da formatura. Há de se ficar atento quando ao significado da palavra capelo, ou capelo, uns empregam o termo com sinônimo de sobrecapa, outros para definir o chapéu usado pelos formandos na colação de grau. Especialistas como Nelson Spee empregam o termo apenas com sinônimo de sobrecapa, enquanto o novo dicionário da língua portuguesa aplica o verbete também como chapéu ou capuz. Em decorrência do significado que o capelo ou capelo possui, é que na cerimônia de ortoga de grau, a autoridade que confere grau se utiliza do capelo, que veio do italiano, tá, gente? Por isso que às vezes alguns chamam de capelo, mas aqui já incorporou também capelo, como símbolo de imposição do poder. Atos protocolares são atos obrigatórios do cerimonial acadêmico que devem ser conduzidos por um mestre de cerimônia, fazem parte do protocolo cerimonial. Abertura protocolar proferida pelo mestre de cerimônia, entrada da mesa diretora, ou a composição da mesa de autoridades principais, entrada da plataforma de honra, entrada dos membros da congregação, ou do centro, entrada dos membros do centro, né? Entrada dos concluintes organizados pelo cerimonial, abertura oficial pelo presidente da cerimônia, ato cívico, execução do hino nacional, ou do hino do Estado, né, se tiver obrigatoriedade, discurso diretor, discurso orador da turma, discurso paramífico da turma, repete, né, para as demais turmas, juramento, porque tem casos, gente, que tem 3 turmas e tem 3 patronos ou paramíficos. Tá? Aí eu não vou entrar nos detalhes, porque isso já acontece em alguns casos. Principalmente no PAFO, EAD, tá? Juramento da turma, né? Se tiver, vai ter que repetir. Se tiver 4 cursos, tem que repetir os 4 cursos. Por exemplo, português. Tem um juramento em português e em latim, o espanhol tem em português e em espanhol. Então, cada curso tem o seu. Ortoga de grau a ser recebido pelos representantes da turma, ou a turma. Homenagem ao patrono, paraninfo homenageado, discurso em homenagem aos pais, encerramento da solenidade pelo diretor, ou, né, e etc., e assinatura da ata. Gente, a assinatura da ata, geralmente a gente faz isso antes até para agilizar, né? A assinatura da ata é pelos que estão na mesa. Eles assinam a ata, ou mais de uma ata, né? Porque assim, às vezes tem várias cópias. Aí tem um ato cívico, que eu não vou entrar muito, do diploma, ensaio da colação de grau, que depois vocês vão dar uma lida aí com calma, tá? Ok? Aqui é um exemplo, não vou entrar aí. Eu vou passar outros exemplos aqui, como essa da, né, parecida, ó, tá? Da Unesul. Ele fala que é um patrono, entendeu? Paramifo. Eu vou ver se eu pego também, gente, o que diz os protocolos, né, das universidades, né? Que é uma coisa já específica. Aí do tratamento, tá? Locação do espaço, atos protocolares, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Isso vai depender da instituição, tá, gente? Que já tem regras específicas, não é uma regra geral para todo mundo. Cada instituição faz adaptação aos pronunciamentos, aqui ele já fala em 10 minutos, lá falava 5, né? Tá? Do orador, deixa eu ver o que é que ele fala do orador. Ele fala 5 minutos aqui, a gente pode deixar 10, eu não vejo problema nenhum. As vestes talares, para mulheres, para homens, o grau. Ó, tá aqui, gente, pronto, a tabela, ó, tá vendo? Administração, faixa. Ó, a pedra preciosa safira azul, a faixa é azul. De letras, vermelha, ou a pedra é ametista, tá vendo? Aí cada instituição vai dizer que é o seu. Né? Não, eu não vou entrar muito em detalhe, estou só passando aqui. Esse aqui também é o manual de colação de grau.
Eu vou depois passar para vocês tudo isso aqui, tá? A UESP ainda não tem uma geral aprovada. A ideia é que a gente, esse ano, faça isso. Junto com o cerimonial, eu vou dar uma ajuda para a gente deixar pronto como passar pelos órgãos específicos e aprovar, né? Tá? Aí vem dizer em gabinete, bem simples, tá, gente? Aí, próxima semana, eu falo da ordem de precedência. Vou, né? Por exemplo, numa colação de grau, o que fala, né? Num evento, um congresso, um simpósio, uma abertura de hoje, né? Aí tem as coisas principais aqui. Alguma pergunta, gente? Não, professor, tranquilo. Tá? Aí depois eu vou passar para... Você vai deixar o material aonde? É aqui no e-mail? Não, você tá... Existe, Conceição, há um Google Sala de Aula, que esses materiais ficam lá, eu posso colocar também no grupo do WhatsApp. Tá bom, tá certo. Mas você já está nele, não tá? Na sala, no Google Sala de Aula? Já estou sim. Eu vou colocar isso lá, esses exemplos, tá? Lembrando, a ideia é que depois a gente faça uma universidade, ou se tiver é porque é muito bom isso aí para mim, porque eu estou estagiando lá no cerimonial da UESP, e é muito bom, muito bom. Aprendendo muito. Mas a ideia é que a gente, no cerimonial, faça já um pronto, porque quem vai entrando, porque eu sei que às vezes é uma rotatória, e tem coisas que não sabe, né? Então, então é bom que a gente faça isso já como uma norma, né? Como um regulamento, que aí fica fácil de entrar para trabalhar nisso. Mas eu creio que agora em fevereiro ou março eu sempre com pessoa cerimonial a gente faça isso, porque não é aquele manual simples que tem, é isso tudo, entendeu? Ele vai ter para grupos de, como se diz, a comissão de formatura, a empresa, caso não seja cerimonial, tem que estar tudo isso, porque se tiver, o professor, leia, para evitar de algum professor ter que confrontar. Ok? Então, próxima semana eu trago isso para vocês, e aí eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Está marcado para o encerramento dia 13. A ideia é que eu jogue um pouco lá para frente, para vocês terem, porque vocês vão ter um trabalho de fazer o script, né, para uma colação de grau. Vou dividir um script para um congresso, etc. E eu vou pedir que cada um vai ter uma tarefa diferente, individual. Tá? Aí eu vou pedir para que vocês façam para dar uma suposição. Gente, até a próxima segunda. E aí depois eu deixo um prazo, né, ou depois do carnaval, para a gente se reunir aqui, ou depois, uma outra, eu não sei se vai ser na segunda-feira, tá, gente? Porque vai começar um curso aqui, eu vou ver como é que está a minha agenda aqui desses cursos. Mas eu quero dar um tempo maior e a gente se reúne depois, um outro horário, e vocês vão apresentar esse trabalho, né? Vocês vão botar o script, vocês vão poder gravar o vídeo, tá? Ou aqui eu apresento, o script que eu pensei foi esse, por isso. E aí depois a gente vai estar discutindo, dar dicas, né, legais. Aqui é um compartilhamento. Mas veja que é muita coisa. Esses materiais eu vou colocar, vocês podem dar uma lida. Tem dicas legais. Mas lembrando, são exemplos de outras instituições. A gente precisa fazer o nosso. Né? Gente, obrigado. Até a próxima semana aí, tá? Até, professor. Até mais. Bom dia.